Sabe o que é uma das coisas que pode salvar seu 2025? Sabe ou não? Só tem uma estação para acabar o ano. Qual que é o nome da estação? Vocês não sabem nem o nome da estação. É o quê? Primavera. Você tem a primavera para fazer o verão funcionar. Então, na primavera, você consegue ter o corpo que você não teve o ano inteiro. Na primavera, você pode falar, cara, eu vou começar com a cabeça num nível completamente diferente do que eu fiz esse ano. Mas como que eu faço isso em 3 meses? Nós temos outubro, novembro e dezembro. 90 dias é o suficiente para você criar uma revolução na sua vida. Por exemplo, ontem eu estava entrevistando o Rian, que é um MC. Todo mundo já ouviu falar no Rian, né? Se nunca ouviu, pelo menos ele deve ter uns 15 bilhões de acessos nas músicas dele. Alguma vez a música dele entrou na sua cabeça. Aí ele estava lá, não, eu quero ajuda, eu quero mudar de vida. Eu falei, então vai no MEDP. Eu vou, cara. Aí eu falei, mas quer mais? Quero. Você vai perder esse relógio seu aí se em 90 dias você não baixar para 90 quilos. Arregalou o olho, fizemos o compromisso público e já está valendo. 90 dias para perder. Ele está com 123 quilos, vai ter que baixar 33 quilos. Ou seja, mais do que 1 quilo por dia. E se não fizer, vai perder o quê? O Richard Miller dele, de 1,5 milhão. Você imagina o que é o cara fazer um compromisso público, o cara está a fim de querer mudar, e ele, além do compromisso público, falar, se eu não fizer, eu vou perder esse relógio? E aí, eu estava entrevistando o Buzeira na hora, que é da Quebrada também, eu falei, a gente nem quer o relógio para nós vamos doar seu relógio. Resumindo, o cara já foi dormir de outro jeito, já pediu a balança, olhou, pressão mundial, liguei na hora para o Cariani, ô tiozão, vamos fazer as marmitas para ele, vamos arregaçar a cabeça dele. O que acontece? Quando você assume um compromisso, quando você se ferra nesse compromisso, não tem como dar errado. Dia eu falei, ó, em 60 dias eu vou colocar o shape. Para mim era impossível. Na hora que deu 60 dias no palco, eu arranquei a camisa do lado do Cariani, eu vi, não fiz nenhuma maracutaia, não tomei remédio, fiz nada. Só dormindo, treinando e fazendo certo. Mas sim, não pode falhar. Porque se o organismo falha um dia, em 14 dias ele dá uma inflamada. Um dia de erro. Aí depois, quando o seu corpo ficar uns 180 dias daquele jeito, ele começa a reconfigurar. Não é quando você alcança, é ficar, depois que alcançou 180 dias daquele jeito. Você vê o tanto que frequência é brabo. Você pode ficar rico, mas você não permanece rico. Porque a riqueza está na frequência. A riqueza não está no alcance. A riqueza está na repetição. A riqueza não está nunca naquilo que as pessoas acham que está, no dinheiro. Ter o acesso a esse dinheiro, nunca na sua vida vai fazer você ficar rico. Vai fazer você ficar magro, mas você vai voltar a ficar gordo. Então você falar assim, cara, tudo que eu quero então não é atingir o que eu quero. Não, é acessar a frequência. E você pode dar um pico do que você quer e perder o pico. Ou perder o pique. Ou em inglês é o peak performance. Você dá um pico e desce. Não faz o mínimo sentido isso. O que você tem que fazer é investir uma energia para nunca mais você voltar atrás. Você começa a querer inglês, não estuda, não entra na frequência. É bom que você fique uns 3 meses no lugar e não fale a nossa língua nativa. Todo mundo que eu vi fazendo isso, com toda a verdade do coração, a pessoa fluiu, nunca mais voltou atrás, entrou na frequência. Ficar falando a frase, fazendo 1 hora, 2 horas por semana, isso aí vai levar décadas para você fluir. A riqueza, ela é igual ao inglês. Só que o inglês, quem precisa de verdade, a pessoa pegar um videogame e começar a jogar e precisar do inglês, ela vai aprender na marra, porque ela vai ficar lá olhando para aquilo. Eu tenho um sócio angolano, e aí estou viajando com ele lá para a Nigéria, quando eu olho, o cara fala mandarim, mano. Aí o cara fala mandarim, o cara fala francês, o cara fala não sei o quê. Eu falei, mas onde você aprendeu essa de língua? Ele falou, você acredita que eu aprendi jogando videogame? Estava jogando com os chineses, não tinha o que fazer. Tive que aprender. Aí o cara começou a fluir no mandarim. Aí você fala, cara, mas o mandarim é difícil demais. Acredite, só é difícil aquilo que você não tem frequência, aquilo que você não tem acesso, aquilo que você não... Anota essas 3 coisas. Acesso, frequência e transbordo. Qual que é a certificação que algo vai funcionar na sua vida? Você está transbordando naquilo. Qual que é a certificação que você
vai dar certo naquilo. Você está transbordando. Você quer ser pleno, sim ou não? Transborde. Porque se você transbordar, o que vai acontecer na sua vida? O transbordo, você ganha um certificado da natureza, que você é inteiro. Quimicamente, existe transbordo na física, na lógica, no mundo espiritual, em tudo. Na metafísica, que é a alma, em tudo existe transbordo. Transbordo não é só falar, transbordo é ser generoso. Quando você é generoso, você está apontando para a frequência do mundo que você não é um retentor, mas você é um transbordante. Nunca esqueça dessa caixinha d'água aqui, ó. Quem está anotando, vale a pena. A maioria das pessoas estão no nível 1 hoje. E elas parecem que têm prazer nisso, elas estão na escassez. Caixa d'água cabe 50 mil litros e a pessoa faz questão de ficar com 1000 litros. Quem está na escassez, por que não passa de 1000 litros? Porque alguém fez um buraco aqui, ó. E tudo que passa dessa capacidade vaza, ou seja, vazamento por baixo da caixa d'água. Quem é abundante, corrige isso aqui, corrige o vazamento e vem no limite da capacidade. Esse é o nível 2. O que é o nível 2? Abundância. Então você vai guardar isso para sempre. Escassez. Eu sou suspeito com essa palavra, porque uma palavra terminada com Z, para mim é um absurdo. Nunca esqueça disso. A palavra que você escreve e põe um Z no final, eu fiquei chocado de ver essa palavra. Escassez escreve com Z no final. Hã? Não, estou falando uma palavra, um Z, né? E a paz também é o que você procura e não acha. A paz é tudo o que você quer e não tem no casamento, não tem com o seu sócio, não tem na sua vida. Você poderia ter paz com um tanto de coisa e não acha. A sua paz é com X. Pax. Passageiro significa na aviação, Pax. Você quer, mas não acha. E a escassez você quer sair e não sai. Escassez não tem cura. Escassez tem tratamento, eu anotaria isso. A escassez não tem cura. Então, tipo, se eu orar para você, eu estou orando e Deus está te curando. Não, no mundo espiritual inteiro, até os anos falam, não, isso aí não tem cura não. Você precisa de tratar. Por que tem que tratar? Porque são camadas. Como é que faz para ter a paz com Z? A paz com Z é um detalhe que você precisa de fazer algo. Vai ter que ir para a guerra. Não há paz legítima sem guerra. Tem uma paz que excede ao entendimento. Pode faltar o dinheiro, você está em paz. Se você achou ela, você achou tudo. Essa paz que excede ao entendimento, ela é almática e não cognitiva. A cognitiva vai fazer você sofrer faltando dinheiro. A cognitiva vai fazer você sofrer se ninguém gostar de você. A cognitiva, se tiver hater, você está ruim. A que excede ao entendimento, sua alma não tem medo de velocidade, sua alma não tem medo de altura, sua alma não está nem aí para essas coisas que seu cérebro fica sofrendo. Você acredita? Sua alma não entra nesse jogo, só que você coloca tudo na mesma conta. Nível 2, então, parece topíssimo, né? Chegar no limite da capacidade. Aí vocês vão anotar um driver mental, capacidade versus potência. Capacidade versus potência. Capacidade é a litragem do cérebro, que eu vou te falar. Pensa numa máquina de 86 bilhões de neurônios que está preparada para prosperar em qualquer coisa. Em fazer qualquer coisa, de foguete a submarino, a máquina de teletransporte, a trocar de dimensão. Aí você fala, você acha mesmo? Não, você não está entendendo. Você faz parte da vibração do universo. Você não é o que você pensa. É muito engraçado. Eu acho que o diabo deve acordar todo dia e fazer assim, na hora de escovar os dentes. Acho que ele nem deve escovar os dentes, aquele miserável. Ele deve acordar todo dia e olhar e falar assim, como é bom ver 8 bilhões de máquinas do tempo. Você é uma máquina do tempo. Você é uma máquina do tempo. Você é uma máquina de produção de riqueza. Você é uma máquina de conexão. Você é uma máquina de mudança de atmosfera, de mudança de esfera. Você não está entendendo. Você é uma máquina. Porque você é imagem e semelhança do Criador. É o espírito mais poderoso do mundo que habita em você. E você tem a mentalidade daquele que fez o regaço aqui na terra, que é Cristo. Se você tiver acessado. Nada demais. Fizer o acesso, baixa o download, tem a mentalidade de Cristo. Se fez o acesso, tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o revelador, é o que mostra tudo.
capacidade é o limite. E a potência. Nunca mais você vai esquecer desse momento que você vem encontrar comigo aqui tão cedo. Potência. A maioria de vocês, porque você tem um cérebro, você tem uma capacidade limitada. Só que a limitação dessa capacidade, aos olhos matemáticos, é quase infinita. Porque a capacidade, ela vai desdobrando. Imagina um negócio que é dobra, dá dobra, dá dobra, dá dobra, dá dobra. Você só vai descobrir se você alcançar o próximo anel, próximo nível. Então não é uma capacidade linear. Capacidade linear, eu estou na fase 1. Se são 200, é só repetir 200 vezes essa capacidade? Não, é dobrando o tamanho dela. Então você desconhece o fim desse negócio, porque a gente não tem um ser humano que chegou no fim disso. Pessoas que usam 7% do cérebro, começam a ver luz, começam a ver doideira. Não estou falando trem espiritual, não, estou falando lógico. Vê as coisas do jeito que a gente não vê. Nosso cérebro, para evitar dor, corta a frequência, não deixa a gente ouvir frequência alta demais. Nosso cérebro, por causa da retina, evita com que a gente enxergue coisas infravermelhas e ultravioletas. Ou seja, quando você começa a ver, esses dois nomes que eu falei são cortes de espectro de luz. Quando você vê que a gente tem capacidade para detectar coisas a mais, deixa eu te falar, dentro do seu cérebro tem a capacidade de enxergar a rede de Wi-Fi. Você duvida, né? Você tem. Vou te dar um exemplo agora para te mostrar como é que o cérebro trabalha. Você está de boa sentado e você não está sentindo nada no seu corpo até eu começar a falar. Você está sentindo a roupa íntima que você está usando, você está sentindo o dedão do seu pé agora, a camisa tocando as suas costas, a língua na sua boca, a saliva que está em volta agora. Você começou... Você está percebendo que coisa mais doida que é essa ou não? Dá vontade de você ir tocando e tudo, né? Você imagina que se eu continuasse falando tudo, você sente até seu intestino. Você sente a batida do seu coração se eu fizer silêncio. Mas por que enquanto você não avisou, eu não estava sentindo? Você não estava sentindo porque o cérebro é uma super máquina de economia de energia. Isso vale a pena anotar. O cérebro é uma super máquina de economia de energia. Então ele não quer sentir nada, porque se ele sentir vai ter uma dor aguda, porque vai liberar sensores. Você consegue sentir se demônio está chegando perto. Você consegue sentir se anjo está chegando perto. Mas como assim? Você está ficando doido? Eu estou te falando. Dá para sentir no corpo. Quando você vê ou entra em ambientes onde o mundo espiritual é negativo, você começa a sentir um fogo que vem de baixo. Quando você, eu não sei se você já percebeu, mas você está adorando a Deus, você sente uma palavra assim, você começa a arrepiar, isso é frequência de anjo, cara. Aí a pessoa fala, cara, não acredito em nada. Deixa eu te falar, seu cérebro é que mandou você falar isso. Seu cérebro mandou você falar isso pela pobreza de experiência espiritual que você tem, pobreza de acesso a pessoas de verdade que você tem, a pobreza filosófica, a pobreza antropológica, a pobreza bíblica, a pobreza de sabedoria, de experiência na Terra, a sua pobreza com PNL, a sua pobreza com metafísica. É tanta pobreza misturada que faz um coral no palco da sua cabeça falando, eu não acredito. Aí você fala com a boca. E para mim está tudo bem, que eu já fui assim também. Então você não tem acesso ao mundo espiritual, a primeira coisa que o seu cérebro fala, vai dar um passo para trás. Fala que não acredita. Eu não acredito. Ignorância é o certificado da distância em quilômetros que você tem da realidade. Nada demais. Chegou na realidade, cabum, mudou tudo. Então nós temos sensores. Por que o cérebro é desse jeito? Você acredita que ele economiza essa energia toda para você não morrer? Porque se ele liga ao mesmo tempo tudo, se você sente cada veia sua correndo, se você sente cada cabelo seu deslocando, desconectando, se você sente qualquer dorzinha na sua pele, se você sente qualquer coisa que estivesse acontecendo, é tanta dor junta que é consumir toda a glicose do corpo instantaneamente. O que o cérebro faz? Não quero saber de nada. Só me avisa na hora que bater o dedinho na quina da cama. É uma merda, né? Nossa! Então o cérebro ele não quer saber de tudo que está acontecendo. Eu pisei aqui agora com consciência, eu senti meus 10 dedos do pé, pisando. Se eu não tivesse prestando atenção com consciência, você pisa, você lembra que você tem dedo no pé? Não lembra?